Boa noite, pessoal. Vocês podem me ouvir? Boa noite, pessoal. Vocês podem me ouvir? Boa noite. Boa noite. Obrigado. Gente, então essa aula é uma sequência da aula que a gente começou na semana passada. Nós estamos, então, levantando alguns pontos aqui que se configuram no que a gente vai chamar de estudo de viabilidade econômica de uma empresa. Então, são alguns elementos que são importantes, necessários para serem analisados, né? E esses elementos, com certeza, vão congregar os nossos saberes, né? Os saberes técnicos e os saberes intelectuais, né? Da nossa inteligência, da nossa verificação dos negócios, para que a gente possa, então, tomar as devidas decisões ou tomar as devidas atitudes para que o nosso negócio funcione. Entendeu? Então, dentro da análise, da elaboração e da avaliação de projetos de investimentos, nós estamos aqui no meio de tudo isso, né? No momento em que você está elaborando o seu projeto, você vai precisar dos elementos da análise e também são aqueles elementos numéricos, contábeis, que vão estar presentes para que você que precisam estar presentes para que você avalie o seu projeto de investimento, certo? Então, nós começamos já a falar sobre a importância da análise de investimento, da análise de investimentos, do estudo da viabilidade econômica da empresa. Nós vimos elementos aí que dizem respeito à questão da importância desse estudo, o que seria esse estudo e etc. E dos elementos específicos, né, da, da análise da viabilidade econômica aqui, nós vimos a análise de mercado, da verificação do ramo de atividade, do produto que está sendo vendido ali naquela região no qual você está se estabelecendo, né? E aí um ponto que a gente precisa considerar, né, gente, é a questão desse mercado online, né? E eu citei brevemente a questão do Magazine Luiza. Então, ela historicamente se configurou em uma loja de artigos aí para domésticos, né? E aí, o que acontece? A partir do site do Magazine Luiza e do aplicativo Magazine Luiza, qualquer um que tenha qualquer produto, ele pode se vincular e se tornar um parceiro Magalu, né? E aí, por acaso, eu faço aqui em casa caixinhas de decoração artesanais, eu jogo esse produto no Magazine Luiza, né, no aplicativo e no site, já ganha a abrangência que a empresa já antiga, de um ramo de mercado antigo que no Brasil já aproveita esse nicho, né, de mercado aí, e aí meu produto vai sendo, então, divulgado e vai sendo vendido por aí. Então, esses parceiros Magalus que estão para vender produtos e só utiliza a plataforma Magalu, utiliza os vínculos de transporte que ele já tem, né? Utiliza as formas de pagamento, as instituições financeiras que estão vinculadas. Aí você já tem o cartão de crédito Magalu, né? Que quase todas as redes que já estão grandes aí já tem o seu sistema financeiro aí de crédito próprio, né? Que está migrando, né? Existe lá o crédito próprio com os carnês da própria loja. Agora já tá, aí passou por uma fase de aproveitar outras financeiras para aprovar o cadastro e emprestar o dinheiro para as pessoas pagarem suas contas, né, ou fazer as compras. E aí a própria empresa já se estabelece enquanto mais uma empresa que vai então oferecer aí a tarjeta, né, o cartão de crédito, liberando aí os limites para as pessoas fazerem as compras. Então, a gente vai verificando, né, que essas empresas, elas têm além da história, além de todos esses elementos que fazem parte do estabelecimento de uma empresa, eles vão conseguindo, né, conseguindo oferecer um preço mais interessante, oferecer lá a venda no cartão de crédito em 24 parcelas, né? E vão assim, se estabelecendo grandes no mercado e cada vez se tornando
maiores para o estabelecimento desse mercado, né? Então, ou seja, nessa análise de mercado, a gente vai verificar, então, a concorrência, né? A gente vai verificar as informações, né? Coletar o máximo possível das informações daquele setor do negócio que você quer, então, desempenhar. E aí é importante, né? O outro ponto que nós vimos na aula passada também é a questão da projeção dos custos e das despesas da sua empresa, né? Pois você tem custos que são fixos, você tem custos que são variáveis, né? Custos que, independente das vendas, eles vão ser, então, cobrados de você ali, né? Os custos fixos como aluguel, energia, salários, e também aqueles custos que são os variáveis, que depende aí da produtividade, depende aí da compra de matéria-prima, depende das comissões que você teria que pagar, entendeu? Então, ou seja, elementos que fazem a diferença, custos, né, que fazem a diferença à medida que a produtividade aumenta e diminui quando a produtividade diminui naturalmente nesse sentido aí, né? E aí, dentro dessa questão, a gente faz uma diferença entre custos fixos e custos variáveis, né? Ou, desculpa, entre custos e despesas. O que eu queria dizer, na verdade, é isso, né? Então, essas despesas de aluguel, salário de empregado, né, conta de luz, a gente classifica como despesas, né, esses custos fixos como despesas, que são despesas da própria empresa, né? Agora, os custos estariam mais vinculados à operação específica da produtividade daquele bem ou daquele serviço que vai sendo colocado à disposição. Meninos, eu estou falando rápido demais? Ou eu estou falando demais? Tá bom. Tá tranquilo, né? Qualquer coisa vocês intervêm, né? Assim, fala, pede a palavra e professor, explica melhor, ou volta um pouquinho, desacelera, né? Vocês podem ficar à vontade, por favor. Porque é muito, assim, eu já falei para vocês desde o primeiro dia de aula, várias vezes, é muito ruim ficar aqui só dando palestra, né? Porque a gente sabe, muitas vezes, se não é um assunto que pega, né? Que tem aderência, o pessoal fala, tem aderência, né? Fica uma coisa assim, vazia, só falando e pronto, né? Seria muito bom se a gente trocasse ideia aqui. Mas sobre a pauta da aula. Nós vimos esses dois itens na aula passada, só acabei de revisar. Agora eu vou transmitir a tela aqui para a gente ver os demais itens que fazem parte desse plano. Se eu não me engano, o número são 11 passos que eu selecionei aqui para a gente conversar. E aí, no Teams, lá em trabalhos, né? Aqui no Teams mesmo, lá em trabalhos, vai ter umas questõezinhas para vocês responderem, que é justamente sobre esse assunto aqui, certo? E aí a gente vai ter, eu vou deixar essas questões lá abertas até semana que vem. Mas o ideal é que a gente fizesse imediatamente para que a gente já pegasse o conteúdo um pouco mais atualizado aí na mente de vocês. Mas vai estar aberto até semana que vem essa tarefa. E essa tarefa já é da N2, tá? A N1 a gente vai fechar com aqueles elementos que nós já fizemos até na época da prova, até naquela semana da prova lá. Então, meninos e meninas, menino e menina, né, que fique bem claro aqui. Olha só, esse item da projeção das receitas nós já verificamos naquela aula passada também, foi o último item que nós vimos lá naquela aula, e que diz respeito, olha só, a pensar, né, que é uma projeção. Projeção você não sabe, mas você prevê, você projeta. Mas não sabe de modo assim tão, que eu quero dizer, como se fosse uma intuição, não é isso. É você fazer uma análise de mercado, você fazer a análise do comportamento do cliente, né, do comportamento daquelas vendas, daquela situação de vendas ali. E aí você consegue, né? Muitos lojistas aí, empresários, sabem, olha, tal mês e tal mês eu não vendo, tal mês eu vendo triplicado, né? Então, ou seja, tem aquela noção de sazonalidade, né? Aquela noção de perceber a liquidez ali dos seus produtos ou dos seus serviços. E aí só quem estuda aquele ramo que consegue verificar essa questão, né? Mas aí o que acontece? Um ponto que nós temos que trazer aqui, puxar a sardinha, né? Puxar a brasa para nossa sardinha. Você, contador, trabalhando numa empresa, né?
e você com todos os seus relatórios totalmente atualizados, aí, quando a coisa por acaso, se por acaso a coisa der errado, não foi uma surpresa para você. Você está com os relatórios prontos. Aí você está verificando a projeção aí, verificando o histórico, né, da operação, e aí você tem toda a condição de prever a projeção da operação. É claro que se acontecer uma pandemia do coronavírus, é claro que o comportamento pode mudar terrivelmente, né? Terrivelmente ali. Mas nós estamos falando, assim, pensando numa operação comum, né, na empresa que se estabelece, e ela tem ali as suas informações, e elas precisam estar nos relatórios. E esses relatórios precisam ser estudados, precisam ser analisados, eles precisam ser lidos, né? Não é só escrito e arquivado, mas, de fato, ele tem que ser assumido como documentos importantes para o estabelecimento do planejamento estratégico da empresa. Né? Isso aí, a gente tem que ter claro isso aí, para a gente pensar a importância, né? A importância de ter conhecimentos em administração, a importância de ter os conhecimentos em contabilidade e a importância de ter os conhecimentos em economia, né, para verificar todas essas questões aí que estão envolvidas na operação da sua empresa. E aí, justamente agora, entra o nosso elemento aqui, o elemento que é estritamente, vamos pensar, do contador, né, que é o fluxo de caixa. Então, o administrador aí do negócio, ele tem que fazer a projeção do fluxo de caixa, né? E aí, o que acontece? Eu tenho um fluxo de caixa projetado e é projetado. Então, ou seja, eu estou esperando esse aí. Eu tenho anotado lá no Excel. Programinha ótimo para a gente trabalhar, né? E claro, tem outros, enfim. Aí projetado e depois eu tenho o consolidado ou realizado, né? E aí eu vou... Tá vendo como é que é essa questão da análise com base no conhecimento técnico e específico da nossa área de formação, gente? Então, eu tenho aqui o projetado e eu tenho aqui o realizado, coluninha com coluninha, certo? E aí eu vou ver, eu estou projetando uma coisa que não tem nada a ver, estou projetando muito alto, porque o realizado está sempre dando muito mais baixo. Ou eu estou projetando uma coisa mínima, um fluxo de caixa mínimo, e na verdade o realizado está muito maior, entendeu? Então, ou seja, precisa assim utilizarmos esses resultados para que cada vez mais a gente possa ter a condição de fazer a análise do negócio, fazer a avaliação do negócio, né, com base nas informações que a gente mesmo vai gerando, que as próprias retiradas da operação ali, da empresa, do negócio da empresa, certo? Então, olha aí, fazer a projeção do fluxo de caixa, né? Então, com todos os dados sobre as receitas, as despesas, os custos, precisam estar em mão. Aí você pode projetar o fluxo de caixa, né? De modo que você precisa pegar um financiamento, você vai então incluir um investimento. Então, de modo que você precisa ter as estimativas das entradas e saídas durante a operação, para que você veja se esse negócio vai dar o retorno que interessa, né? E aí você vai vendo os saldos, né? Há 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Há o prazo que você tem aí para estabelecer o real giro, né? É o real giro aí de todos esses negócios aí. Então, o que é o fluxo de caixa? Você já faz, sei, né? Valores a serem recebidos, né? Aí eu deduzo menos os custos e despesas que vão ser pagas aí dentro do processo. E fazer a administração com base no fluxo de caixa projetado e realizado, meninos, tem uma técnica aí chamada SMART, né, que é a palavra SMART, que significa inteligente em inglês, S-M-A-R-T, SMART. E cada letra dessa, nós temos uma sigla, sabe? Uma sigla que significa. Vem de inglês, né? A questão de inglês seria Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time Bound, né? Então, o que isso aqui quer dizer? Meta, né? Meta com base no estabelecimento do fluxo de caixa. Então, nessas metas que a gente estabelece, né? Eu quero chegar em tal ponto, eu quero realizar tal negócio para ter tal resultado, essas coisas todas da meta que a gente estabelece, né?
Então, tem algumas metas que são específicas. Elas devem ser formuladas de forma bem específica e precisa, né? Tem que estar claro que eu vou, tipo, pegar o financiamento e vou pagá-lo em 6 meses. Então, metas bem específicas que vão têm que ser realizadas com base na projeção feita aqui. Tem alguns que são mensuráveis, né? Alguns que dá para medir. Elas que devem ser definidas de forma a poderem ser medidas, analisadas em termos de valores do volume. Uma vez, só fazendo uma comparação, né? Eu trabalho em escola, estou na área da educação, e aí nós realizamos um projeto na escola, e a escola é uma coisa assim, que faz lá um tema, acha interessante aquele tema, e vamos fazer o projeto. E vamos realizar, e vamos fazer essa ação, aquela ação e tal, e faz as ações, e pronto. E aí, no final das contas, precisava fazer o relatório do projeto. E aí, como é que foi o projeto? Vamos fazer a avaliação aqui do projeto para colocar no relatório. Aí a professora, Caio, mas o que não vamos colocar aqui nessa avaliação? Foi, mas você não fez nada que pudesse usar como avaliação. Ela disse, não, mas todo mundo gostou do projeto. Sim, gostou. Mas por qual mecanismo você vai identificar esse gostou ou não gostou das pessoas? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Então, veja bem, gente, para fazer a avaliação, quando você faz o projeto e quando você realiza o projeto, você já tem que deixar o instrumento para avaliar. Aqui no negócio, é claro, teve lucro ou não teve lucro, né? Como é que eu avalio isso? Eu olho no fluxo de caixa. Vou lá no fluxo de caixa e ali eu vejo no final das contas se teve lucro ou se não teve. Agora, isso tem que ser pensado em todo o projeto da sua vida, em todo projeto que vai ser realizado. Então, se eu faço lá, teve lá uma palestra, teve um show, teve não sei o quê, e se eu não coloquei tipo um instrumento para pessoas anotar, ou um link para as pessoas votarem, né? Ou um mural para as pessoas escreverem. Vocês estão entendendo, meninos? Que são instrumentos avaliativos. Nós, desse campo aqui dos negócios, nós temos nossos instrumentos. Vai olhar a conta bancária da empresa, por exemplo. Se ela está no vermelho é porque alguma coisa está errada. A avaliação é avaliação negativa. Né? Olha nos relatórios contábeis, na demonstrativa do resultado do exercício, né? Projetado e realizado, fluxo de caixa projetado e realizado. Então, são todos dados mensuráveis. Né? Que o negócio não é simplesmente, vou começar um negócio aqui e vou ver que vai dar. Não. Antes de começar o negócio, você analisa esse negócio. Né? Você verifica se esse negócio é viável ou se não é viável, economicamente viável ou não viável. Aí você realiza o negócio. Aí, depois que está realizando o negócio, você está também, nesse mesmo momento, eu já estou até adiantando alguns pontos aqui, está embaixo, gente. Enquanto está realizando, o tempo todo, eu estou analisando estoque, eu estou analisando o custo dos insumos, eu estou analisando o fluxo de venda, eu estou analisando a receber, se estou recebendo à vista, se está sendo parcelado, se tá, e o prazo está sendo cumprido ou se estão pagando atrasado. Né? Eu estou vendo se eu estou tendo dinheiro para pagar os insumos que eu comprei, né? A matéria-prima que eu comprei, etc. Estou fechando a folha de pagamento. Estou pagando energia, os custos fixos, né? Essa coisa toda. Então, veja, é um trabalho que não é simplesmente, vou começar e vou esperar ver, depois que vender e receber, ver o que deu. Não, é uma coisa que vai acontecendo dia a dia na empresa, sendo analisada o tempo todo, né? E aí, num determinado momento, agora eu tenho que saber, será que agora é hora de eu dar uma freada ou agora é hora de eu dar uma impulsionada nesse negócio? Essa decisão também vai sair da onde? Vai sair justamente da análise da viabilidade econômica que você faz no seu negócio. Né? É muito simples, né? Muito simples, mas é muito complicado. Porque é simples no sentido da estrutura, complicado no sentido de você estar sempre realizando essa verificação, essa análise e essa avaliação de toda a operação do seu negócio. Não é? Então, ou seja, tem algumas metas que são de fato mensuráveis. Tem algumas metas que são atingíveis, né? Tem metas que não são atingíveis. Tem metas que são inalcançáveis. Tem metas que vão depender de uma série de coisas acontecerem para aquela coisa ali dar certo. Eu não sei, o Eliseu, não sei se já está... Você está morando aqui em Porá ou você ainda está lá no Mato Grosso, Eliseu? Voltei para minha cidade, Caiapônia. Caiapônia, mais perto aqui.
né? Então, ou seja, a Amanda é daqui mesmo, eu conheço. Mas, por exemplo, tivemos um vereador ano passado, até o ano passado aqui em Porá, o Paulo Alves, e ele saiu candidato a vice-prefeito aqui de Porá, né? Aí o que acontece? Ele é o segundo suplente do PT para ser deputado estadual, entendeu? O deputado do PT foi candidato a prefeito de Anápolis, da cidade de Anápolis. E lá ele passou para o segundo turno das eleições para prefeito, né? Passou para o segundo turno. Se ele fosse prefeito, ele ia sair da Câmara e aí podia entrar o primeiro suplente, que é o Rubens Ottoni, do PT, lá de Goiânia, que ganhou para vereador lá em Goiânia. Entendeu? Então, ou seja, ele como vereador, esse Mauro Rubens. Esse Mauro Rubens ganhando como vereador, ele não ia assumir se por acaso o Antônio Gomide, que era o deputado, fosse prefeito em Anápolis. E aí, se caso o Antônio Gomide fosse prefeito em Anápolis, o Mauro Rubens, então, não ia assumir, porque ele já era eleito vereador em Goiânia, certo? Aí o Paulo Alves, que era candidato a vice-prefeito aqui em Porá, e ex-vereador já, porque aí ele não ia continuar, porque ele não concorreu como vereador, ele podia ser deputado. Né? E o pessoal, então ele pode ser deputado tal, se o Mauro Rubens ganhar. Então, ou seja, é uma possibilidade muito clara, porque ele é o segundo da lista, e o primeiro da lista já estava enquadrado aí, já estava encaminhado, né? Mas para isso o outro tinha que ganhar para prefeito lá. E coisa que não aconteceu. Então, ou seja, toda aquela expectativa, de pessoal falando no rádio e tal, né? Ele pode perder como vice-prefeito aqui, mas ele está na fila para ser deputado, e tem uma chance para ele ser deputado agora. Aí uma vez conversando com ele mesmo, ele falou, mas tem muita coisa para acontecer até isso dar certo, de fato. Agora nós estamos falando aqui de negócios, né, de empresa. Então, se a gente pensar, não, mas se acontecer um frio muito grande no mês de maio em Porá, eu vou vender minhas blusas de frio. Tá, mas e se não acontecer um frio muito grande? O que vai acontecer com suas blusas? Né? Eu tenho uma análise do negócio assim, de um mosteiro, lá no Paraná, né, um convento. Eles tinham uma fazenda de plantação de maçã, certo? Só que a gente sabe que o Paraná é frio, mas não é tão frio. E a maçã, para elas produzir, ela precisa de frio. Então, que esses monges lá, eles tinham lá essa fazenda de maçãs, só que quase todo ano era prejuízo, porque não chegava a temperatura de frio suficiente para a maçã amadurecer como ela precisava amadurecer e se tornar um produto de qualidade para ser vendido. E se por acaso, algum ano, presta atenção nisso, se algum ano tivesse o frio necessário, aí todo mundo tinha maçã. E muito boa maçã. Entendeu? Então era um negócio que simplesmente era uma fazenda grande, com muitas pés de maçã plantadas, e eles entenderam que tem que cortar tudo e fazer outra coisa. Né? Então, um investimento muito grande tinha sido feito, e nesses conventos, eu estou falando mosteiro, é um convento religioso católico. Né? E assim, eles normalmente são bem tradicionais, e quando começa um negócio, esse negócio eles ficam insistindo por muito tempo, né? Até que alguém, um superior, decidiu, não, esse negócio de fato não dá certo. Né? Por mais que é tradicional, né, mas de fato não dá certo. É um tiro no escuro. Né? Então mudaram o ramo de atividade lá, usaram a terra para outra coisa. Então, ou seja, tem que fazer metas que são possíveis de concretização, metas que devem estar presentes, né, na própria situação, que podem ser alcançadas. Né? E isso acaba ligando com a questão do R, que é o realista. As metas não devem pretender ou tentar alcançar finalidades que são superiores àquilo que os meios permitem. Entendeu? Só dá para chegar até tal ponto. Então, pronto. Se você quer uma coisa mais que isso, então vai fazer outro negócio, porque esse negócio aqui, realistamente, seja realista, aquela palavra, né? Seja realista. Presta atenção, esse negócio que você está querendo não vai ter o resultado que você está esperando. Né? E outra coisa que é muito importante é estabelecer o prazo, né? O prazo de duração. Porque aí, nessa questão, a gente faz uma projeção de uma operação para acontecer em 2 anos. Venceu os 2 anos, aí a gente vai fazer uma análise. Não, mas esse negócio está muito bom, vamos esticar mais essa questão. Bom, você faz a análise e estica mais o prazo, aí você está fazendo, na verdade,
Não é esticando esse projeto, está fazendo um novo projeto para um novo tempo, né? Mantendo a mesma operação, beleza? Determina o tempo e vai. Mas tem aqueles casos assim, eu coloquei os 2 anos e lá eu quero ver a taxa mínima de atratividade se chegou. Né? Eu coloquei o investimento aqui, eu espero em um ano 10% de retorno. Chegou um ano, não teve o 10% de retorno, vamos tentar mais 6 meses? Aí não é tão bem interessante pensar nesse sentido. Porque aí a gente está tentando uma coisa que já está ali demonstrativamente claro que não deu o resultado que eu queria, eu quero então insistir um pouco mais. Né? Então, ou seja, um exemplo aí, Amanda, é a mesma coisa de você ter um shampoo e ele está acabando, né? Está no final e você coloca um pouquinho de água nele para ele render um pouco mais. Né? Então, ou seja, as propriedades dele vão ser comprometidas. Né? Não vai ser o mesmo, não vai fazer o mesmo efeito, não vai ser o mesmo negócio mesmo, né? Evidente assim. Entendeu? Dá certo, Amanda? Colocar água no shampoo para ele render mais? Não fica a mesma coisa, mas dá para lavar o cabelo, né? Lava o cabelo, mas a propriedade vai ser bem mais comprometida. Igual esses negócios, né? Tem negócios que não dão certo e as pessoas insistem em manter o negócio. E o negócio vai sugando, vai sugando, vai sugando, né? Até o momento que aí não tem jeito, né? A falência. Mas aí tem aquela questão. O negócio não teve o retorno que eu esperava, mas ele teve retorno, entendeu? Aí aquela questão de pensar, esse negócio é só para me manter uma atividade sempre, ou esse negócio é para fazer o meu investimento ter retorno? Vocês estão vendo? Pensa nisso aí. Então, se for para manter a atividade, aí você vai ver esses comércios aí que nós estávamos falando, exemplo na aula passada, esses botecos de 40 anos, de muito mais tempo que isso, e as pessoas estão ali trabalhando, tem o que ela precisa ali para o seu sustento e tal, mas ela não está trabalhando na questão do investimento, porque o investimento é investir o dinheiro e esperar o retorno do dinheiro, entendeu? A operação ela tem que ser suficiente para fazer o dinheiro render. O dinheiro no prazo aplicado às taxas de juros, né? Ele então ser retornado. Diferente de aplicação, então seria uma profissão, né? Eu sou comerciante e eu sou um trabalhador naquela empresa, e mesmo ela sendo minha, mas eu sou apenas um trabalhador na empresa e estou mantendo, estou levando a coisa para frente. É um pouco diferente, essa fala é um pouco diferente daqui que nós estamos tratando aqui. Aqui já é a ideia do investimento e a operação só serve para fazer com que o investimento tenha rendimentos. Se não teve rendimento, está fora. Né? Eu não vou investir nisso. Né? Não compensa. Né? A palavra sempre vai ter essa aí. Na mesma linha do fluxo de caixa, né, nós temos a DRE, demonstrativo do resultado do exercício. E aí, aqui é a conta básica, né, que você tem aí, que seria as receitas em vendas. Aí vem as deduções, né? Umas deduções, por exemplo, aqui, olha, seria aí os abatimentos, devoluções, né, que pode acontecer aí conforme o ramo de atividade da sua empresa, né, da atividade, enfim. Os impostos que são próprios ali, ICMS, né, ISQN, enfim. Com isso, tirando os impostos e deduções, eu tenho a receita líquida. Aí, essa receita líquida, eu tenho que tirar os custos do produto vendido, né? Tirando esses custos, aí, que eu comprovo esses custos, claro, né? Aí eu vou, então, verificar o meu lucro bruto. É o lucro. Tirando do lucro bruto, tem as despesas que são fixas, aluguéis e tal. Aí eu tenho um resultado. Um resultado aqui do exercício. Só que ainda, em cima do lucro, desse lucro aqui, que seria o lucro líquido, né? Lucro líquido. Eu ainda tenho que tirar o imposto de renda da pessoa jurídica, ainda tenho que tirar aquelas contribuições sociais sobre o lucro líquido. Né? Conforme a operação, conforme o local, tem valores específicos para esses pagamentos aqui. Né? Aí eu deduzo esses pagamentos, aí sim eu tenho um resultado líquido. Né?
Então, e tem que ser feito nessa ordem, você sabe muito bem disso. Tem que ser feito nessa ordem, né? Porque tem alguns impostos que não se aplica aqui à receita líquida, né? Aplica-se ao lucro líquido. E aí, com base nesses valores que são tirados, a gente vai verificando o resultado que aquela empresa tem. Entendeu? Então, isso aqui não é uma coisa para a gente olhar uma vez a cada 3 meses, né? Não é uma coisa para a gente olhar uma vez a cada ano. É uma coisa para a gente olhar todos os dias, conforme a operação da empresa, né? E aí, se por acaso eu vejo que não vai garantir aquele retorno que eu projetei, fecha e orienta os investimentos para outra banda, né? Isso é simples e drástico, né? Ok. Agora, o outro item, né? Então, só recapitulando aqui, meninos, nós já estamos no quarto item. Deixa eu ver. Ó, análise de mercado é o primeiro. Projeção dos custos e despesas, o segundo. Projeção de receitas é o terceiro. Projeção do fluxo de caixa é o quarto. Agora vamos para o quinto, que é separação dos investimentos ou verificação das possibilidades de investimentos que você tem. Certo? Eu tenho um texto aqui que tem 10 investimentos. 10 tipos de investimento que você pode, então, buscar para o seu negócio acontecer. Certo? Então, vamos só citar, nós não vamos ler todos aqui, mas só citar aqui alguns que citá-los, né? Não explicá-los, mas citá-los nessa questão aqui. Depois você pode estar aqui o link, né? Você veja, você pode entrar quando você quiser para ler aqui. Então eu tenho aqui que é o bootstrapping, que seria o quê? É um investimento que às vezes você, dono da empresa, coloca na empresa para ela, para suas operações, entendeu? Então é um investimento do seu próprio dinheiro, do seu próprio capital, sendo ali empregado na empresa. Beleza? Esse outro investimento aqui é o investimento anjo. O investimento anjo normalmente é uma pessoa que ela tem esses investimentos, mas ela não faz parte não faz parte da produtividade. Ela entra como sócio da empresa, mas só com o capital, só com o dinheiro. E normalmente esses investidores anjo, não é regra não, mas normalmente ele tem um raio de quilometragem aí das empresas que ele investe, né? Para ele, então, fazer as visitas, as análises nos documentos lá tal, mas ele não faz parte da operação da empresa, né? Só põe o dinheiro esperando o resultado dele aqui. Tem aqui ó, um raio, um exemplo, um raio de 200 quilômetros. E aí, ele, se é necessário, ele participa da gestão lá, mas não é o objetivo dele participar dessas operações. Apenas coloca o dinheiro para dar uma aquecida ali no negócio e espera o resultado. O capital semente, né? Então, ou seja, a empresa precisa ter alguns produtos necessários para o faturamento e para sustentar a própria implementação, organização do próprio negócio. E aí é um capital que é buscado, né, que é captado, né, para garantir essa situação aí. E aí, por exemplo, a empresa está organizando o produto, mas não está colocando o produto na venda ainda, porque ainda precisa de uma série de despesas, por exemplo, né, de análise, como por exemplo, olha aqui, gente, estágio de concepção do próprio produto, né, tudo dentro aqui do startup, né, do início da situação aqui. Estágio de desenvolvimento de protótipos, né, de fazer as formas, fazer os modelos principais, né? O estágio inicial da produção. Então, às vezes, assim, eu começo com um negócio aí, eu vou demorar um tempão para poder vender a primeira peça. Mas nesse tempão, tem aluguel, tem salário de funcionários, tem uma série de despesas que aí precisa desse capital semente, né? Esse capital que é colocado ali sem o retorno determinado, claro, imediato, né? Uma vez que ainda está num processo de organização e implementação do produto para ser fabricado, para depois, então, ser colocado à venda. Né? E aí, esse quarto item aqui, temos são as agências incubadoras, né? Ou um capital de incubação. Aqui já vai entrar principalmente, né, na questão assim da concepção do objeto.
no projeto ali. Ou seja, esse tipo de... Olha aqui, ó, criação ou desenvolvimento de micro e pequenas empresas, que são as incubadoras, que vai oferecer para essas micro e pequenas empresas e apoio e modelagem do negócio, né? Então, ou seja, coloca o capital em empresas pequenas, empresas menores, ali, na projeção de crescerem mesmo, né? E aí principalmente, olha, o início da atuação da empresa, né? Então, já outra forma de buscar o financiamento, isso aqui é tanto no sentido assim de você escolher um financiamento para você, um negócio para você investir, quanto você ter um negócio e buscar a captação de recurso via de investimento. Então pode ser nesse caso aqui, incubadora é a questão do bebê, né? Ali, a empresa que está nascendo. Aceleradora já é uma empresa que já está um pouco mais já em atividade. É um tipo específico de incubadora. Então, pega aí uma empresa de médio porte, né? Uma empresa que já está aí vendendo, né? E aí vem esse capital para quê? Para acelerar um pouco essa produtividade dessa empresa. Acelerando isso aí, eu vou acelerar vendas e tudo mais. Só que esse tipo de negócio, gente, esse tipo de negócio ele está vinculado a uma interferência na própria operação da empresa. Aí esses investidores vão colocar a questão relativas a treinamento de pessoal, né? A questão de própria implementação de alguma máquina específica para ativar e melhorar a produtividade e elementos nessa linha aí. O sexto item é o Venture Capital. Olha só, o investidor compra uma participação acionária. Ele visa o quê? Valorização dessas ações. E aí é aplicado lá em startups, né, empresas aí, que apresenta aí um potencial elevado de valorização. Então aí para que você capte um capital desse, você tem que ter uma empresa que produza bem, que venda bem, né? E aí esses investidores desse campo, né, dessa categoria, eles então vão escolher a sua empresa nesse sentido aí. E olha só, investidores de risco. E quanto maior o risco, né, maior é o retorno para essas pessoas. Então ele coloca o dinheiro deles na empresa, mas eles exigem um retorno, né, uma taxa de retorno bem mais elevada do que outros negócios aí mais seguros. O sétimo item é o Venture Building, né? Então aqui é uma mescla, veja bem, elementos das incubadoras, né, das aceleradoras e da Venture Capital. Então aqui seria então, traz junto com o capital investido, traz aqui planejamento estratégico, traz captação de recursos aí para a estrutura física, né? E tem o objetivo de ajudar a construir o negócio, né, que é o building. Fazer um negócio que caminhe sozinho, um negócio que tenha produtividade, um negócio que venda os seus produtos ou serviços, né? Então, aí, nesse sentido, vem o capital, mas vem também ideias de qual produto a ser ofertado, vem ideias de aplicações ali para que eu garanta aceleramento, né, aceleração da produtividade, né, processos que garanta aí, e a própria situação que é ligada a construir um negócio viável para aquela empresa, certo? O oitavo item seria o item que é o que o pessoal lança mão muito rápido, né? Então, ou seja, nos negócios, principalmente os mais simples, né, a pessoa usa o dinheiro que ela tem, aí acabou aquele dinheiro, ela vai lá no banco e pega emprestado, né? Então, ou seja, por falta de própria estrutura, ela não perpassa por esses outras formas de captação de investimento que se tem. Então, financiamento, os recursos aí a partir da instituição financeira. Aí você só pega o dinheiro para pagar o juro e pronto. O banco não tem nada a ver com o seu negócio, não tem nada a ver com a sua gestão, simplesmente ele vai emprestar o dinheiro. Mas para o banco emprestar o dinheiro, nós já até vimos aqui na aula, ele vai analisar o seu projeto da empresa, né? E vai olhar o fluxo de caixa, e vai olhar o que você tem ali,
E conforme a segurança ou a questão da sanidade da sua empresa, ela ser saudável, aí ele vai te enquadrar na análise do risco, né? Então, se você é uma pessoa que apresenta, você e sua empresa, apresenta risco baixo, né? Então, o seu juro vai ser baixo. Se apresenta risco alto, o seu juro vai ser, então, mais alto, as suas taxas e tal. O nono item, que é o penúltimo, é a subvenção econômica, né? Então, ou seja, quando a empresa ela busca dinheiro do governo, entendeu? Busca dinheiro de subvenção de recursos públicos, entendeu? São recursos normalmente não reembolsáveis, e aí vai compartilhando essa empresa aí os riscos, os custos que farão parte do projeto. Então, o investimento é normalmente destinado à agência de fomento e inovação pública. Então, negócios vinculados com os governos, seja federal, estadual ou municipal. Certo? Enfim, o crowdfunding, que é o financiamento coletivo, né? Aí a empresa funciona a partir de doações, de modo que os doadores não têm direito sobre a empresa nas quais eles investem. É um ambiente online, né? Costuma arrecadar aí recursos e essas startups elas podem usar o chamado aí equity crowdfunding em suas fases iniciais para formalizar o negócio, né? Então vamos pensar aqui, essas associações, esses partidos, esses sindicatos utilizam desse tipo de dinheiro, uma vez que capta os recursos ali e produz produtos e serviços para os próprios membros associados, né, que estão vinculados ali nesse processo. Ok? Algum comentário sobre essas fontes de captação de investimento? Vocês já tinham visto sobre esse assunto? É a primeira vez? Essas possibilidades, essas modalidades? Como é que vocês falam para mim alguma coisa aí, gente? Não, eu nunca tinha ouvido falar, não. Então, Eu já tinha ouvido falar por O cima mais de tradicional investimento, que a mas gente não ouve falar é tão. o financiamento do banco, né? isso aí é. É, Agora, esses outros você tem que convencer o investidor, né? O banco é mais fácil de convencer, você dá alguma garantia e dá um empenho lá, a verba lá, a escritura da empresa, alguma coisa assim, e o banco te empresta o dinheiro. Agora, esses outros tipos de investidores, ele tem que olhar para o seu negócio e tem que falar: esse cara tem futuro, eu vou colocar meu dinheiro na mão dele, né? Então, ou seja, não é uma coisa tão simples assim de acontecer, né? Mas é um procedimento que as empresas fazem o tempo todo, né? O tempo todo. Outro elemento então agora é o sexto elemento, considerar os imprevistos, né? Então, ou seja, é importante que no caso de imprevistos, né, a gente tenha alguma reserva de capital. E essa reserva não é o capital de giro, não. O capital de giro é para ser usado. Então, o capital de giro não é bem uma reserva, é um ativo, né, que está no ativo que está ali bem líquido para que possa utilizar sempre que preciso. Agora, essa reserva de capital seria uma poupança mesmo, uma garantia ali, uma reserva de fato, porque tem momentos de crise, tem momentos aí que alguma coisa acontece, como agora nós estamos bem alinhados a essa situação. A pandemia do coronavírus, então, fez com que a gente, então, se preocupasse um pouco melhor ou um pouco mais com o dia de amanhã, né, com as situações que estão aí ocorrendo. Ninguém esperava isso acontecer, e aí situações aí de comércio fechado 15 dias, depois aberto alguns dias, né? No início fechou com muito mais vezes, enfim, e os salários têm que ser pagos, né? E as coisas todas têm que ser pagas. Mas aí a questão dos imprevistos, né, que pode acontecer, tem que ser considerados. Isso tudo nós estamos vendo o quê? Análise da viabilidade econômica do negócio, né? Aí a pergunta é: o seu negócio tem aí um fundo, tem aí uma reserva para
para as emergências? Entendeu? É a pergunta para ser feita, e se por acaso no seu projeto de investimento isso aqui já está bem definido, chances para que esse projeto seja avaliado bem, né? Avaliado como aceito ou não aceito. A análise dos indicadores. Aqui é uma retomada das nossas primeiras aulas, né? Então, ou seja, aí pensa bem, por que nós fizemos as tarefinhas lá de matemática financeira, valor presente líquido, TIR e tal? Porque agora, sim, na hora de você analisar o projeto, você já tem que saber esses elementos aí para você fazer a sua análise. Então, aqui nós vamos só citar, né? São os indicadores econômicos. Com base ali nos resultados que você tem, registrado no fluxo de caixa, na demonstrativa de resultados dos exercícios, ali no balanço patrimonial que seja, conforme os resultados que você tem ali, você tem a chance de aplicar aí o VPL e verificar se ele é maior que zero, igual a zero ou menor que zero, né? E não só ele, olhar ali no próprio fluxo de caixa, qual que foi a taxa interna de retorno, né, do capital investido. Para você fazer a taxa a comparação da TIR, que é a taxa interna de retorno, você tem que estabelecer uma taxa mínima de atratividade para o seu negócio que vai ser investido, né? E aí, se não render aquele tanto ali mínimo, então, naturalmente, é um indicador de que aquele projeto não é viável, né? A análise do payback, né, do tempo que vai demorar conforme aquela projeção do dinheiro voltar, né, o período para o negócio ter retorno, beleza? Enfim, tudo isso aqui está no campo, né, dessa análise dos indicadores. O outro item seria aqui a identificar os resultados, né? Normalmente você encontra umas empresas maiores que têm muitas operações ao mesmo tempo ali. Pensa a Mabel, né? Então, ou seja, cada dia, quantas fornadas de rosquinha de coco, quantas fornadas de bolacha cracker, creme cracker e tantas outras coisas ali. E você pode ter certeza, eles têm o sistema informatizado ali que tem, claro, quanto de cada produto ali que está sendo colocado à disposição e o quanto que esse produto gasta, né, de cada item que eles têm que comprar ali para desenvolver as receitas. E aí tem que identificar o resultado, né? Tem um gráfico, né? Um gráfico que é feito ali. Aqui meu negócio não está funcionando mais. Mas um gráfico é feito e nesse gráfico verifica ali a produtividade da empresa, né? E aí, conforme você aumenta a produção desse item, aí acaba que você influi na diminuição da produção do outro item. Então, tem uma taxa de equilíbrio. Suponha que eu produza, vamos pensar o exemplo da Mabel, produza bolacha, rosquinha de coco e produza a creme cracker, a bolacha de água e sal. Então, está vendendo mais a rosquinha de coco, então eu vou produzir mais rosquinha de coco, mas automaticamente, ou consequentemente, eu vou ter uma diminuição da produção da creme cracker. Por uma questão de uso da máquina, por uma questão de estoque de matéria-prima, alguma coisa nesse sentido aí, entendeu? Então, ou seja, para analisar e identificar esses resultados, precisa que esses dados coletados, né, sejam inseridos nas planilhas e vistos aí o tempo todo para fazer a projeção de desempenho do negócio, tá? Agora é o penúltimo, ou último, né? Atualizar regularmente o modelo. Aí a revisão de tudo, né? Revisão de todos os itens, que seria então, eu fiz aqui a planilha do resultado. Essa planilha do resultado está vinculada àquela planilha do fluxo de caixa, está vinculada àquela planilha da demonstrativa do resultado do exercício, né? E agora, o tempo todo, eu tenho que pegar essa planilha que foi construída e tenho que fazer a análise da planilha. E analisando a planilha, eu já estou fazendo o quê? Projeção para o futuro daquele negócio, entendeu? Então, ela tem que ser constantemente atualizada mesmo, sempre, para que as informações e perspectivas do negócio seja, então, possível calcular, prever as novas condições. Certo, meninos? Seria isso, né? Com base nesse conteúdo, com base nessas informações, vocês já teriam aqui, olha aqui, atividade avaliativa.
ela está em trabalhos no Microsoft Teams, agendada para o dia 5/5 às 21 horas. Então está agendada lá. E o prazo limite é para a semana que vem, 12/5 às 21 horas. Certo? Alguma dúvida? Vocês deram uma olhada aí para ver se acha a tarefa lá? É no mesmo local que vocês fizeram a prova. Agora. No mesmo local que vocês fizeram a prova. Então, lá na aba Trabalhos, né? Então, ficou claro ou tem alguma dúvida quanto a essas informações aí desse conteúdo de hoje, né? Análise da viabilidade econômica do negócio, do mercado. Tranquilo. Tá tudo bem, né? Então já podem fazer prova sobre esse assunto, né? É isso que... Na prova aparecem as dúvidas. Faz parte do processo, né? Aí a gente vai estudando e vai tirando essas dúvidas aí. Podemos encerrar por aqui, senhores? Senhora e senhor. Sim, eu acabei de ver a atividade lá. Beleza, então. Então, até semana que vem, se Deus quiser, aí eu vou trazer um outro texto, né, de um outro assunto que faz parte desse processo da disciplina que a gente está fazendo aqui, tá? Positivo. Então, semana que vem, matéria nova que eu vou preparar. Ok. Então, até. Até. Boa noite. Boa noite. Até, mano. Boa noite.